Sim, hoje eu vim contar de como eu perdi o meu marido e como eu entendo você que está a passar nesse momento e que não sabe mais o que fazer de tanta dor e não vê sentido nas coisas. Isso é normal acontecer porque eu também vi isso, também não via sentido nas coisas e simplesmente só queria entender por que isso foi acontecer. Bem, eu sou uma jovem que agora está com 27 anos, né? Na altura, quando isso aconteceu, eu tinha 24 anos, sim. No ano de 2022, aos 24 anos, no mês de junho, eu e o meu falecido marido decidimos nos casar no dia 26. Mas o nosso casamento durou pouco tempo, pouquíssimo tempo. Era tipo dormir e acordar, eu já estava noutra história. Dormir e acordar, eu já estava noutra história. Infelizmente, eu perdi alguém que me amava, alguém que me valorizava, alguém que cuidava de mim, alguém que me tinha como prioridade também, né? Depois de Deus, claro. Alguém que me incentivava a buscar Deus, alguém que me ensinou a orar muito. Sim, eu digo que me ensinou a orar muito. Eu orava, mas com ele eu orei ainda mais. E quando ele estava doente, eu orei 4 vezes mais. Depois desse todo episódio, de certeza que eu não conseguia mais orar, porque toda vez que eu ia de joelhos para pedir alguma coisa para Deus ou para Deus me ajudar naquele momento do luto, da aflição, eu simplesmente ia de joelho e não conseguia falar nada para Deus e falava a mim. E falava amém, porque eu não conseguia exprimir aquilo que eu queria falar para Deus. Apenas chorava e falava amém. Outras vezes eu ia de joelho e falava assim, não sei o que falar para ti, Deus. Amém. Mas eu digo que ele me ajudou muito. E graças a Deus por ele ter passado na minha vida esse homem. Graças a Deus por ele ter passado na minha vida. Mas eu perdi meu marido com câncer no fígado, sim. Meu marido tinha um câncer no fígado e infelizmente ninguém sabia, nem ele próprio sabia do que ele tinha, porque ele morreu sem saber o diagnóstico dele, sim. Porque ele começou a ficar doente e depois começou a piorar a cada dia que passava. Eu via o meu marido todo debilitado, nós recém-casados, com um marido que o tempo todo tinha alguma coisa de doer, pálido e tudo mais. Quando fomos ao hospital saber o que ele realmente tinha, o doutor olhou para ele e disse, tem tumor, tem que ser transferido para um hospital maior, que era o hospital um hospital maior. Então, aí nós fomos, exames acima de exames, sobe, desce. Era mesmo assim, é todo sobe, desce, durante muitos dias. Durante uns 12, 3 dias, Porque depois, quando nós completamos 4 dias internados lá no hospital, infelizmente meu marido já estava a decair mesmo. Porque ele já não tinha estabilidade para ficar de pé sozinho, era já oxigênio aí, e depois os dias, a situação foi agravando-se, foi mesmo se agravando, porque afinal de contas descobrimos que ele tinha câncer já em fase terminal, já nos últimos instantes da vida dele. Isso foi doloroso saber, porque depois nós recebemos o diagnóstico, o vosso irmão tem câncer. Isso a doutora informou no irmão, que depois veio me informar, ele tem um câncer em fase terminal. E a doutora só nos disse isso porque ele já estava em coma, né? Já não reagia, nós podíamos coçar o pé dele, podíamos fazer qualquer coisa, ele já não reagia. Mas então foi aí que a doutora chamou um dos irmãos, falou do diagnóstico e caiu assim como água fria. Mas e daí nós tínhamos que ficar, e tínhamos fé de que tudo ficaria bem, tínhamos fé de que ele sairia daquele hospital andando. Eu principalmente, eu orava, jejuava em prol da saúde dele, mas infelizmente não era o momento dele ficar bem. Então foi aí que no outro dia entramos para aquela sala, num sábado, entramos para aquela sala para ver. Ele estava a lutar
estava amarrado, já tinha ferido um bocadinho o olho dele, porque eu não sei quando é que ele começou a lutar e em que circunstâncias ele começou a lutar, mas ele estava todo amarrado, aflito e tal. Aquilo doeu muito. Mas eu tinha que ser forte, porque eu era a mulher dele naquela altura, né? Então, eu entrei, conversamos um pouco com ele, mesmo sem ele responder, sem ele reagir, porque ele já não tinha força nem sequer para falar, mas graças a Deus eu consegui acalmar. Sabe, no dia seguinte eu entrei aí com muita esperança. Eu entrei ali com muita fé. É como se o Espírito Santo tivesse dito para mim: você vai entrar ali, vai encontrar teu marido sentado, vai encontrar bem. Hoje vocês terão alta e vão levá-lo para casa. Não era bem assim. Não era bem assim, porque nesse dia que eu entrei bem feliz, bem em paz, bem sem preocupação, era o dia em que eu recebi a notícia triste, mas muito triste mesmo, porque era o dia em que tudo se apagou. Era o dia em que realmente eu fiquei sabendo que perdi aquele com quem eu queria ser parte, aquele que eu considerei minha costela, ou que eu era a costela dele, sabe? E foi muito difícil, foi mesmo muito difícil. Eu estou a resumir a história para não ter um vídeo assim bem longo, mas foi muito difícil de se ver. Eu só sei que eu corri o hospital inteiro umas 1000 voltas, porque eu só falava assim para a médica: me devolve meu marido. Eu quero meu marido vivo. Não liguem para isso, porque eu não sabia também o que eu estava a fazer, simplesmente eu estava envolvida de dor, eu não tinha capacidade de aceitar naquela altura, eu não tinha, sei lá, não tinha força de encarar aquela situação naquele momento. Isso fez com que eu reclamasse muito. Eu falava assim para a médica: me devolve meu marido. Falava assim para minha família: eu não quero saber, eu quero meu marido aqui comigo. E o óbito todo eu delirava assim, porque era muito difícil para mim, sabe? Não é tão fácil. Caso no dia 26 de junho, dia 31 de julho, eu fico sem o meu parceiro, fico viúva. Acham isso fácil? Claro que não foi tão fácil assim, mas como Deus é justo, Deus é sabedor, Deus é curador, hoje estou aqui contando essa história sem nenhuma lágrima no rosto, porque o Senhor me fez viver, o Senhor me fez entender e o Senhor me cura cada dia que passa. O Senhor me dá cura cada dia que passa. Para você, mulher, para você, homem, que passa nesse momento de ter que desapegar de alguém de forma forçada, ter que fazer um recomeço de forma forçada, não desanimes, porque Deus sim conhece tua dor, Ele compartilha da tua dor, Ele sabe o que deve fazer com você e Ele vai te auxiliar, não é o fim. Não é o fim, é difícil, é doloroso, parte o coração, dói a alma, dói tudo, sim, mas não é o fim. Um dia teremos a chance de ver todos aqueles que nós perdemos, em especial os nossos parceiros, e até lá aguente firme, até lá seja forte, até lá não desanime, não desesperes, não troques a tua fé por conta de prazeres ou de consolo que o mundo te oferece. Seja firme, seja forte, seja corajoso, porque o Senhor te ama. Beijo.